pessoal, eu sou a Jéssica do blog Trem Literário e hoje eu vou motivar você a ler suspense se você ainda não experimentou esse gênero e vai ser em 2022 que isso vai acontecer. Bom, eu separei aqui pra vocês uma lista de alguns dos meus favoritos. São muitos livros de suspense. Pra mim é até difícil escolher uma lista pra mostrar aqui pra vocês, porque é o meu gênero favorito, é o meu gênero de conforto, mas eu vou recomendar alguns títulos que você pode gostar e pode se apaixonar por esse mundo do suspense e começar a gostar dos autores que eu também gosto. Então, esse é o meu incentivo. O primeiro livro não poderia ser diferente, não poderia ser uma autora diferente, a não ser a Agatha Christie. Esse livro é em inglês, né, e não sobrou nenhum, And Then There Were None. Inclusive é uma boa recomendação se você tem um inglês intermediário, quer conhecer um pouco mais sobre a língua, atualizar no vocabulário e treinar o seu inglês, recomendo que vocês leiam em inglês, tá? Mas pode ler em português também, que é maravilhoso. Esse livro eu já li mais de uma vez, eu gostei bastante desse suspense. Ele conta a história de 10 pessoas que elas são confinadas numa ilha. Não tem barco para voltar, né? Ele passa em dias específicos. No primeiro noite de jantar que tem lá, esses convidados, eles são expostos do passado deles. Todos eles devem alguma coisa, todos eles aprontaram alguma coisa no passado. E eles recebem meio que uma sentença de morte. Então, a cada dia, desaparece um convidado, até que o assassino seja descoberto. Então, você vai ter que acompanhar nessas páginas aqui o que vai acontecer com esses 10 personagens, se eles vão conseguir sair com vida, se eles vão morrer, se vai ser pego assassino ou não, quantas pessoas, enfim, vão morrer nessa história. Mas é uma viagem aí que desafia a tua inteligência para você querer saber quem é esse assassino e o que ele tá fazendo aí com as pessoas. Então, uma super dica da Agatha Christie também. Um segundo livro, é claro que vai ser da Agatha Christie, mas não tem só Agatha Christie nesse bloco, tá, gente? Eu prometo pra vocês que vou trazer autores diferentes. Esse aqui é um Brinde de Cianureto, eu amei essa história. Ele conta com flashbacks, então a gente vai encontrar uma personagem que aconteceu alguma coisa com ela no passado. E aí ela se vê num jantar novamente, ela tenta repetir a mesma situação para tentar pegar o assassino, mas as coisas não saem muito bem como planejado, porque esse plano acaba se voltando contra ela de uma forma bem fúnebre até, né, bem complicada aí, e ela se vê em apuros e finalmente aí entra toda a investigação, toda a narrativa detetivesca que a Agatha Christie faz com maestria. Esse é um dos livros que eu mais gostei da Agatha Christie, tem resenha pra vocês no canal. Logo no começo aqui do canal do Trem Literário, eu fiz essa resenha pra vocês, então se vocês derem uma olhadinha, eu vou deixar linkado aqui pra vocês também encontrarem essa resenha, mas é um dos suspenses que mais me prendeu. Eu amo essa autora, mas esse aqui é um dos meus queridinhos da Agatha Christie. Um terceiro livro, sim, é da Agatha Christie. Encontro com a Morte é a primeira vez que eu encontrei a vítima que eu desejei que realmente morresse ao longo do livro. Aqui a gente vai conhecer uma senhora que ela é extremamente insuportável, a família não gosta dela, as pessoas que conhecem não gostam dela, várias pessoas teriam motivo para cometer esse crime e você como leitor vai torcer nessas páginas aqui para que esse assassino mate logo essa senhora, porque ela é muito horrível, ela faz coisas terríveis com a família dela, com as pessoas que estão próximas, sempre que ela tá próxima dessas pessoas alguma tragédia acontece, porque ela faz acontecer tragédias, então ela sente prazer em ver as pessoas sofrerem. Então essa protagonista aqui, a gente torce em todas as páginas para que alguém realmente mate essa personagem. Então é um dos primeiros livros da Agatha Christie que eu torci para a vítima morrer, porque ela realmente irrita o leitor ao ponto que você deseja eliminar essa personagem da sua vida. Então é um livro que vale muito a pena ler. Eu acho que a história convence muito. Qualquer um dos personagens dessa história teria motivo mais do que suficiente para se livrar dessa senhora, tá? Mais do que suficiente, mas apenas um deles faz isso e ele é submetido à investigação do Hercule Poirot, que por coincidência está no mesmo hotel lá no Egito. Então, é uma viagem, é uma história muito bem elaborada, todos da Agatha são, mas esse aqui é um dos meus queridinhos, principalmente porque ela desperta um sentimento no leitor que eu não tinha experienciado antes, que é o fato de você torcer pra vítima morrer, tá? Então é isso. Um outro suspense que eu conheci no ano passado, eu comprei numa promoção da Amazon e depois eu também assisti o filme, que foi A Mulher na Janela.
Esse livro que eu gostei bastante da escrita, principalmente porque a gente não confia totalmente no narrador, né? A gente não sabe se ela está completamente sã nas coisas que ela tá fazendo, ou se ela, de repente, ela tá imaginando por causa do uso de remédios. Então a gente não sabe até que ponto ela diz ter visto o assassinato, até que ponto isso é verdade, se ela é só uma curiosa, se ela só sabe cuidar da vida dos outros, né? A Fifi da rua lá, que cuida da vida de todo mundo. Então a gente não sabe muito bem sobre essa personagem, não sabe muito bem o que pensar sobre essa personagem. Então é uma história que me prendeu bastante. Eu gostei mais do livro do que do filme. O filme eu achei que deixou muito a desejar em relação à própria narrativa, a própria construção narrativa. Tem muitos elementos que o filme ele simplesmente pulou. Então eu acho que a adaptação deixou um pouco a desejar, embora tenha a atriz que eu amo, né, que é a Amy Adams. Eu amo aquela atriz. Mas eu gostei bastante do livro, acho que faltou um pouquinho mais de desenvolvimento na adaptação cinematográfica, mas é uma ótima leitura, tá? Um próximo livro para vocês, para convencer vocês ainda a lerem, né, suspense em 2022, não poderia deixar de recomendar o meu livro, tá? Que tá disponível na Amazon, que é A Morte Oferece um Drink. É o primeiro que está sendo publicado, vou publicar mais um. Ele conta a história de duas irmãs gêmeas que elas se odeiam por um motivo lá bem peculiar. E elas acabam se vestindo da mesma forma na festa da escola. E uma delas desaparece, uma delas é morta no meio da festa. Todo mundo acha que foi a irmã gêmea dela, mas a irmã gêmea dela estava na frente do palco, tinha um álibi infalível. E alguém matou essa irmã aí à toa, não sabemos e vamos ter que descobrir, tá? Claro que eu tenho uma grande inspiração no narrativo da Agatha Christie, lógico que eu tenho essa inspiração, mas é um livro que eu publiquei em 2018 pela Amazon, foi meu primeiro trabalho, então está disponível e você pode ler, tá? Se você for assinante do Kindle Unlimited, está de graça, vocês podem ler de graça pelo Kindle Unlimited, então mais uma escolha que eu não podia deixar de mencionar aqui pra vocês. Um outro livro, que é uma autora que eu amo, que eu conheci, é a Gillian Flynn. Então, o primeiro livro que eu tenho pra recomendar pra vocês é Objetos Cortantes. Aqui a gente vai conhecer a história da Camille Picker, que ela é uma jornalista. E na cidade natal dela, onde ela enterrou várias partes da memória, da lembrança dela, que ela não queria nem nunca mais voltar pra lá, ela é surpreendida pelo editor que pede pra ela voltar pra cidade natal e enfrentar esses dilemas do passado para investigar um crime que está matando crianças e arrancando os dentes dessas crianças. Só que assim, a história não é só uma investigação. A gente tem todo um drama pessoal da protagonista, então muitas vezes a gente sente a dor que ela está sentindo, porque esse livro consegue mexer com a nossa cabeça. A gente percebe que ela tem um relacionamento familiar muito complicado, muito complexo, que a gente deixa várias lacunas e que são esclarecidas somente no final do livro. E o epílogo desse livro tem um baita de um plot twist, então é uma leitura curta, tem adaptação inclusive na HBO, se eu não me engano, fez uma adaptação de uma minissérie desse livro aqui. Eu assisti a adaptação, é muito boa, tá bem fiel à história, tá? Então fica a dica pra vocês, leiam o primeiro livro e depois assistam a série, porque eu acho que uma coisa vai complementar muito bem a outra. Um outro suspense que eu tenho pra falar pra vocês é Gelo Negro, da Becca Fitzpatrick. Esse livro eu li numa live de leitura, uma live com vocês, uma live de foco. E eu gostei bastante, me arrependi de não ter lido esse livro antes. Então a gente tem uma situação aqui que duas moças, elas vão fazer uma trilha, elas são surpreendidas por uma nevasca. E a única saída que elas têm é sair do carro e buscar ajuda. E aí elas caem numa cabana, onde tem dois homens que mostram-se ter comportamentos diferentes. O primeiro é super hostil, não quer elas ali de jeito nenhum, e o outro acha ótimo que elas estejam ali. E aí elas acabam descobrindo que os dois são foragidos da polícia e que a vida delas pode estar correndo perigo. Só que tem algumas reviravoltas, várias reviravoltas nesse livro aqui. A gente duvida muito da personagem, a gente duvida desses sequestradores, a gente tem vários sentimentos aqui. Ele até dá uma flertada aí com a síndrome de Estocolmo, que é aquela que a vítima se apaixona pelo sequestrador, mas a gente vai entendendo isso ao longo da história, tudo fica muito confuso na nossa mente. Quando eu tava lendo esse livro, várias vezes eu sabia, acertei, já sei quem é o assassino. Aí virava a página, tinha um plot twist que mudava toda a minha ideia, toda a minha narrativa, quebrava o meu arco dramático. Então eu acho que ela soube muito bem trabalhar esses personagens, trabalhar essa história, então uma baita de uma dica pra vocês aí. Um outro livro que eu li no finalzinho do ano passado foi A Última Festa, da Lucy Foley. Ele segue um pouco a linha do livro do E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie,
mas ele apresenta 9 amigos que vão para uma festa de ano novo, que já se conhecem desde a época da faculdade, mas um deles não vai voltar para casa. Um deles é assassinado e provavelmente pelo grupo. Eles estão numa situação onde tem uma nevasca muito forte que impede que eles voltem para casa e também impede que qualquer resgate chegue no lugar. Então a gente tem uma situação meio de claustrofobia envolvendo esses personagens e a ameaça de um assassino que tá lá, que matou alguém. Então a gente tem também uma leitura em flashbacks, então entre passado e presente. Então esse é bem interessante e tem vários pontos de vista nessa narrativa, o que dá um tom de suspense muito gostoso para quem gosta do gênero ou para quem tá começando o gênero. Eu tenho certeza que vai gostar e vai te conquistar também, vai te prender do começo ao fim. Um outro livro que já faz um tempo que eu li esse livro, que é uma das resenhas que tem maior sucesso aqui no canal, é A Garota no Gelo, do Robert Brinza. Eu amei essa história. É um baita de um thriller psicológico. A gente tem um assassinato de uma moça que é encontrada no gelo. E tem a detetive que vai investigando esse crime, vai se aprofundando nessa narrativa, vai buscando os porquês dessa história. E sim, gente, tem muita coisa pra acontecer aqui. Eu falo bastante nessa resenha, tem alguns spoilers na resenha, então eu já vou deixar o aviso pra vocês, tá? Mas é uma história que vale muito a pena ler. Eu lembro que eu li esse livro, eu devorei essas páginas. Eu acho que o autor soube muito bem trabalhar essa questão do thriller, essa questão da incerteza. Então é um livro que vale muito a pena ser lido. Um último livro que é um dos meus queridinhos aqui da estante, que foi um dos primeiros contatos que eu tive com essa autora maravilhosa, que também se tornou a minha favorita, é Garota Exemplar, que é da Gillian Flynn, a mesma autora de Objetos Cortantes. Então a gente tem a história aqui de um casal, onde a esposa ela desapareceu. A gente não sabe se o assassino foi o marido, que é o Nick, ou não. A gente tem apenas o contato na história intercalado entre o diário da esposa, da Amy, que ela conta como que eles se conheceram, como começou o casamento, os problemas que eles tinham, intercalado com pontos de vista do presente do Nick. Então a gente não sabe se ele foi responsável, se ele cometeu esse assassinato, se ele não cometeu, se ela foi sequestrada, se ela desapareceu, o que aconteceu com a Amy. Então esse é um grande suspense. Eu gostei muito da forma como a Gillian Flynn escreveu, principalmente porque ela intercalou os capítulos entre o ponto de vista da Amy, que é o passado, em forma de diário, e o ponto de vista do Nick, que é o presente, que a gente não sabe se ele é culpado, se ele não é culpado. Tem grandes reviravoltas nesse livro. E sim, tem adaptação cinematográfica. Eu assisti primeiro a adaptação e depois eu li o livro, porque eu amei o filme. Eu assisti inclusive no cinema quando saiu. E aí eu fui atrás do livro. Eu não conhecia essa autora, eu conheci através da adaptação. E eu me apaixonei pela autora, eu me apaixonei pela escrita, me apaixonei pela forma como ela desenvolveu. E sim, o livro é melhor que o filme. Pra variar, o livro é melhor que o filme. Bom, gente, essas foram as minhas indicações de thrillers, de barra suspensas, porque eu tenho tanto thrillers quanto suspenses aqui. Pra você ler em 2022, né, tirar essa meta sua do papel, eu sei que você fez alguma meta de leituras, então eu acho que começar por um suspense é uma dica certeira que vai valer muito a pena. Eu espero que vocês tenham gostado dessa lista que eu separei pra vocês. Me conta nos comentários qual desses livros você ficou mais curioso pra ler, que eu vou amar saber. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e até mais!